para que eu não me estendesse muito. Então, o doutor Adalberto Luiz Val, ele é biólogo, com pós-doutorado na Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá, estuda adaptações biológicas, mudanças ambientais, tanto aquelas de origem natural como aquelas causadas pelo homem em ambientes naturais e de criação, como a aquicultura. É pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, organizou mais de 2 dezenas de eventos no Brasil e no exterior, como membro das sociedades científicas nacionais e estrangeiras, publicou mais de 210 trabalhos em periódicos nacionais e estrangeiros, mais de 20 livros e capítulos de livros. Seus projetos têm apoio financeiro de agências brasileiras e estrangeiras e é o coordenador do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, o ADAPTA, do qual muitos de nós fazemos parte, orientou mais de 120 estudantes em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que muito nos honra tê-lo, né, formando tantas pessoas e que estão hoje, aí inclusive eu mesma fui orientada, acredito que foi a primeira orientada do doutor Adalberto, e, portanto, tantas pessoas que estão no Brasil todo e até no exterior que foram formados por ele, né? Recebeu a comanda da Ordem Nacional de Mérito Científico e o Prêmio Excelência da American Fisheries Society, é membro titular da Academia Brasileira de Ciência e é vice-presidente para a região norte até o momento, foi diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, recebeu os títulos de Grande Ordem de Mérito Legislativo do Estado do Amazonas, Gran Cruz de Ordem Nacional do Mérito Científico e de Cidadão do Amazonas. E, para concluir, ele é membro de pleno direito da Academia Mundial de Ciência. Bom, com essa apresentação, eu acho que todos aqueles que não conheciam o doutor Adalberto sabem do quanto, da importância dele como profissional, né, na formação, na produção do conhecimento, na sua maneira de defender a Amazônia, de colocar todos nós da região amazônica como um grande representante da nossa região, pelos seus conhecimentos, sua importância, e por tudo isso que eu coloquei aí, mostrando realmente o seu reconhecimento em nível nacional e internacional. Mais uma vez, agradeço a participação do doutor Adalberto, que agora vai iniciar a sua palestra, né, e que, mais uma vez, dizendo aos nossos colegas que estejam à vontade de, durante a apresentação, e colocando aqui no chat as perguntas ou alguma curiosidade que tenha interesse que eu possa transmitir ao doutor Adalberto após sua apresentação. Então, por favor, Adalberto, a sala é sua, você fique à vontade para a sua apresentação. Muito bem, Beth, eu quero, de pronto, te agradecer muito por essa apresentação, essa apresentação do meu nome, eu fico extremamente feliz, honrado, mas todas essas conquistas têm que ser divididas com todos com os quais a gente trabalhou ao longo desse tempo e que provavelmente a gente venha trabalhar também. A gente não constrói nada sozinho, a gente constrói sempre tudo em grupo, tudo em equipe, e eu tenho uma felicidade muito grande na minha carreira de ter trabalhado com pessoas fantásticas ao longo do tempo. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado também pelo convite. Eu vou tentar calibrar o meu discurso aqui, a minha fala aqui, num nível para que o maior número de pessoas possível possa acompanhar, mas eu estou pronto para qualquer pergunta, para qualquer observação que apareça aí. Eu vou dividir o meu screen aqui agora.
Queria só saber se está aparecendo aí. Sim, Adalberto, está sim. Tá bom. Uhum. Então, muito obrigado, então, de novo, Beth, por toda essa introdução. Prazerzão estar com vocês. Nós vamos conversar aqui sobre peixes da Amazônia e mudanças climáticas. Por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, mas também deixo aqui o meu e-mail aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o pointer aqui. Deixa eu ver. Isso. Está aqui o meu e-mail, por favor, fiquem à vontade para escrever, eu costumo responder a todos. E eu sempre fui meio avesso a redes sociais, mas deixo aqui o Twitter e o Instagram, onde eu tenho postado diariamente informações sobre a Amazônia, posicionamentos, comentários sobre ciência, tecnologia, meio ambiente, sobre política. Por favor, fiquem à vontade para interagir também por essas redes sociais. Eu organizei essa nossa conversa aqui hoje com esses 4 tópicos principais. Falar um pouco sobre a Amazônia, talvez chovendo no molhado, porque eu vou estar falando com um público que talvez conheça a Amazônia de forma muito mais profunda do que eu conheço, tá certo? Mas eu vou me arriscar a fazer algumas observações, falar sobre mudanças ambientais e climáticas. Depois a gente vai falar especificamente sobre os peixes da Amazônia e como eles enfrentam essas mudanças ambientais, incluindo as mudanças climáticas, e depois simulando o futuro, também falando sobre como os peixes podem enfrentar as mudanças climáticas que estão previstas para o futuro próximo. Eu diria previstas não, mas em curso, já estão em curso. Várias das mudanças climáticas já estão acontecendo neste momento. Uma coisa que é muito importante quando a gente está desenhando ações para a Amazônia é pensar no seu tamanho. Essas ações incluem, entre outras, a própria aquicultura. Então, a gente precisa ter essa noção de escala da Amazônia, que se estende por todo o norte da América do Sul, se estendendo por todos os países do norte da América do Sul, claro, a maior parte dentro do Brasil, mas todos os demais países com participação importante, né, no bioma amazônico. E destacar aqui a existência do rio Amazonas, o rio mais longo do mundo, com 6.992 quilômetros. Lembrar também sempre, nessa figura abaixo aqui, em vermelho e verde, que a Amazônia ocupa 60%, cerca de 60% do território brasileiro. Ela vai desde as regiões ecotonais, lá do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, para cima. E esta é uma área que a gente poderia encaixar aqui dentro todos os países da América, todos os países da Europa, e ainda em cinza aqui nós teríamos espaços para caber alguns outros países. Então, eu acho que é muito importante a gente considerar esta escala quando a gente está desenhando ações para a Amazônia. Né? Imagine o que é necessário, por exemplo, para a gente transportar a produção piscícola, por exemplo, de uma região como a cabeça do cachorro até as regiões de consumo, quer seja em Manaus, quer seja no Brasil Central ou ainda no sul do Brasil. É toda uma logística que precisa ser pensada. Não basta ter o produto, mas é preciso também pensar a logística de deslocamento e conservação desse produto. Também aqui ainda algumas informações, como eu disse, uma comparação aqui do tamanho do rio Amazonas com outros rios do mundo. Note que aqui a gente tem, inclusive, um afluente do próprio rio Amazonas que aparece aqui nessa lista de rios longos do mundo. Né? O rio Amazonas nascendo lá no Nevado Mismi, nos Andes peruanos,
e correndo em direção ao Atlântico, né? Aqui um corte transversal do rio Amazonas, na região de Óbidos. Tenho certeza que vocês lembram que Óbidos é a região mais estreita do rio Amazonas, e uma comparação aqui nesse corte transversal com o rio Mississippi, aqui em cima, que é o rio americano, tido como um dos mais importantes do mundo pelos próprios americanos. O rio Amazonas joga no Oceano Atlântico cerca de 250 mil metros cúbicos de água por segundo. Uma piscada de olhos e lá se vão 250 mil metros cúbicos de água para dentro do oceano. Isso representa 20% de toda a água doce que entra nos oceanos do mundo. Para aqueles que não têm noção do que é um metro cúbico, olha para cima das casas e olhem aquelas caixas azuis para guardar água, né? As menorzinhas delas são caixas de 1.000 litros, portanto, caixas de 1 metro cúbico. Quer dizer, são 250 mil caixas daquela por segundo que são jogadas no Oceano Atlântico, né? A foz do Rio Negro, quando chega no Rio do Amazonas, só o Rio Negro descarrega 28 mil metros cúbicos por segundo no Rio Amazonas. Essa região é extremamente diversa e dinâmica. Nós temos uma oscilação muito significativa do nível da água ao longo do ano. Aqui é o do Rio Negro, em frente a Manaus, tá certo? Nós temos um pico de cheia lá em junho, julho, um pico de vazante em novembro, dezembro, tá certo? No período da cheia, apenas as copas das árvores permanecem fora d'água. Depois a gente tem uma região de vazante e aí a região da seca, quando a gente tem essas formações típicas das regiões de várzea. No fundo aqui, você está vendo a mesma floresta que a gente tem na primeira figura aqui em cima. Essa figura aqui vem de um trabalho feito por uma colega aqui do Instituto, a doutora Maria Tereza Piedade, mostrando aqui o que acontece durante a estação seca, a estação chuvosa, tá certo? E a estação secando, né? Então, note aqui que durante a estação seca a gente tem a formação de lagos, mas não tem a conexão do rio com a floresta. Já no período da estação chuvosa, a gente tem uma enchente que leva, então, coloca em contato o rio com a floresta. Muitas espécies de peixes, por exemplo, migram para dentro da floresta para se alimentar. São as migrações laterais, né? E depois a gente tem, de novo, uma estação que vai secando, né? A vazante, que vai separando, né, o rio da floresta com a formação dos lagos novamente. Então, um processo extremamente dinâmico que acontece ao longo do ano. Se eu tivesse que selecionar um slide para falar de diversidade ambiental na Amazônia, eu selecionaria o encontro das águas, né, do Rio Negro com o Rio Solimões. Aqui eu coloco umas características do Rio Solimões, pH por volta de 7, uma baixa quantidade de carbono orgânico dissolvido, uma alta quantidade de material em suspensão, um nível pouco mais alto do que o Rio Negro de sódio, potássio e cálcio, e muitas espécies de peixes, que também estão presentes no Rio Negro, que é um pouco mais ácido, pH por volta de 5 no canal central, mas algumas lagoas marginais com pHs tão baixo quanto 2,8, 3, uma alta concentração de carbono orgânico dissolvido, muito baixos níveis de sódio, potássio e cálcio, e aí um número significativo também de espécies de peixes que ou residem especificamente no Rio Negro ou migram entre um rio e outro, como é o caso, por exemplo, dos jaraquis, né? Ainda a gente tem um outro tipo de água aqui na Amazônia, que são as águas claras, do tipo que acontece lá no rio Tapajós, né? Os rios de água clara, a gente poderia dizer que é praticamente a mesma coisa do Rio Negro, sem o carbono orgânico dissolvido, sem os compostos que dão essa cor escura ao Rio Negro.
pH por volta de 6,7, também com baixa quantidade de sódio, potássio e cálcio, mas tem uma alta transparência. Esses níveis baixos de sódio, potássio e cálcio são um desafio muito grande para os peixes do ponto de vista do metabolismo energético. Os peixes gastam uma quantidade significativa de energia para poder manter a homeostase iônica, ou seja, os níveis adequados de sódio, potássio e cálcio nos seus corpos, né? E isso, de forma direta, tem um impacto nos processos de crescimento, portanto, na aquicultura de uma maneira geral. Aqui tem um mapa que a gente publicou recentemente com a indicação dos principais rios de água branca, de água clara e de águas escuras, como é o caso da bacia do Rio Negro, representada aqui pela cor preta, né? Nesse ambiente extremamente diverso, uma quantidade imensa de espécies de peixes na região. Além das espécies convencionais da agricultura, tá certo? É importante eu destacar aqui os peixes ornamentais. Cada vez mais, a aquicultura também vai ter que incluir esses peixes nos processos produtivos, fundamentalmente porque as legislações para a importação de peixes ornamentais têm passado por mudanças profundas, principalmente no que se refere ao extrativismo. Busca-se, neste momento, espécies ornamentais que sejam produzidas em cativeiro para exportação. Está se diminuindo a importação de espécies coletadas no ambiente de uma maneira geral. Pouco conhecemos sobre os processos reprodutivos das espécies de peixes ornamentais. Aqui tem um gráfico que a gente publicou recentemente, 2022, com uma descrição do número de espécies e algumas características gerais delas daqui da Amazônia. Perto de 3.000 espécies, sendo que os grupos principais são os grupos dos caraciformes, os peixes de escama, e os siluriformes, que são os peixes lisos, de uma maneira geral, né? Diante desta diversidade ambiental, desta diversidade biológica representada pelos peixes aqui na Amazônia, eu tenho que falar para vocês um pouquinho sobre as mudanças ambientais e climáticas que esta região vem sofrendo. Muitas dessas mudanças são causadas pelo próprio homem, né? Então, nós temos acompanhado aí praticamente, quase que diariamente, as matérias publicadas nos jornais sobre o desmatamento na Amazônia, sobre a questão do fogo em várias regiões, né? O ano passado, principalmente na região do Pantanal, foi uma coisa muito reportada, digamos assim, na mídia mundial, né? Essa questão da extração de madeira, extração ilegal de madeira na Amazônia, né, tem sido muito discutida do ponto de vista mundial, e se fala hoje sobre o tipping point, que seria um momento em que a gente abalou tanto a floresta que ela não poderia mais retornar à condição original, né? E esse gráfico aqui, com essas barras vermelhas, mostram exatamente isso. Se nós tomarmos aqui os anos de 2019, 20 e 21, nós tivemos os maiores níveis de desmatamento que a Amazônia já teve em quase 50 anos, tá certo? Mais de 10.000, mas até quase 15.000 quilômetros quadrados de desmatamento em cada um desses anos aqui, principalmente em 2021. Agora, em 2022, apesar da gente não ter chegado ainda ao fim do ano, a taxa de desmatamento na Amazônia já passou 2021. Isso tem impactos significativos no ambiente, mas também em termos da colocação de dióxido de carbono na atmosfera.
Vocês estão me ouvindo, né, Beth? Oi, Adalberto, perfeito, está tranquilo aqui, tá? Tá bom, Qualquer ótimo. problema eu te aviso. Muito bem. E uma coisa que eu devo ressaltar nessa altura é que muitas árvores que são derrubadas da floresta têm mais de 1000 anos de vida, tá certo? E isso tem um impacto muito grande, porque isso, na realidade, desmobiliza o dióxido de carbono que está lá estocado, né? Então, nós sabemos agora que as árvores da Amazônia, elas crescem mais lentamente e são muito mais velhas do que a gente pensava anteriormente, tá certo? E aí, no mapa da Amazônia, a gente tem que começar a se preocupar, ou vem se preocupando de forma muito significativa, com essas manchas vermelhas aqui, que é a concentração, uma alta concentração das áreas desmatadas não queimadas. Ou seja, são áreas que são usadas para a extração da madeira mesmo, para corte raso. Note que isso acontece fundamentalmente no Pará, no sul do Amazonas, norte de Rondônia e aqui nesta região da divisa do Amazonas com o Acre, né? Então, a gente tem aí um impacto muito, muito significativo disso. Essas áreas, boa parte dessas áreas, e mais algumas que acontecem ao longo do Rio Amazonas e na região norte, principalmente na região de Roraima, existem áreas que têm recuperação onde existem árvores que têm menos de 6 anos de vida, mostrando claramente que essas áreas são desmatadas e abandonadas. E existe um processo de recuperação, que, na realidade, uma recuperação parcial dessas áreas. Né? Uma vez desmatado, uma vez causado um distúrbio nessas áreas, praticamente não há retorno ao ponto original. Existe um novo equilíbrio, tá certo? Uma nova condição ambiental, isso que interfere com todos os processos biológicos, particularmente com o ambiente aquático de uma maneira geral. Devo ressaltar para vocês que, apesar dos esforços mundiais, a gente não tem um retorno dos níveis de CO2 na atmosfera. Desde 1960, nesse primeiro quadro aqui, a gente tem uma condição crescente de CO2 na atmosfera. Lá por volta de 1960, algo em torno de 310 partes por milhão de CO2, 310 ppm, e aqui em 220, passando os 400 ppm. A rigor, tá certo? A leitura de anteontem, tá? O nível de CO2 era de 416,52 ppm de CO2 na atmosfera. Nós aqui no Instituto, né, usamos uma medida feita aqui na floresta para calibrar um conjunto de salas climáticas que a gente tem aqui no laboratório, e a gente tem medidas já um pouco maiores do que essa, 425, 430 ppm de CO2. E note que o que aconteceu ao longo do tempo, tá certo? De 1750 a 1970, a quantidade de CO2 que tem origem na queima de combustíveis fósseis, na produção de cimento, aumentou brutalmente, tá certo? Brutalmente na face da Terra. E isso tem impactos que a gente ainda não sabe diagnosticar isso claramente, se estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas, mas o fato é que os níveis das enchentes na Amazônia e os níveis de vazantes na Amazônia têm aumentado significativamente nos últimos 30 anos. Segundo os dados de Schongard, que é um colega nosso aqui do Instituto, a amplitude, ou seja, a diferença entre as cheias e as vazantes, nos últimos 30 anos, tem aumentado,
portanto, significativamente. Tem sido muito mais frequentes as cheias e as vazantes aqui na região. E, de novo, isso tem impactos significativos nas populações de peixes e na biologia delas aqui na Amazônia, né? Um aspecto interessante, que também foi descrito agora recentemente, num trabalho publicado na Nature, aqui, Sim. olha só. Pois é, eu falei um tempão sozinho aqui. Bom, vamos lá. Então, o que eu estava dizendo aqui neste slide aqui, que o que se mostra claramente que os lagos, perdão, vou voltar aqui, os lagos, de uma maneira geral, os lagos tropicais, de uma maneira geral, têm uma capacidade de estocar carbono muito maior que os lagos de outras regiões, tá certo? Mas que, quando são alterados por ações humanas, não existe diferença da temperatura dele, da quantidade de carbono estocado entre eles, tá certo? Então, os lagos, ainda que sejam temporários nas regiões tropicais, da Amazônia em particular, eles são capazes de estocar uma quantidade muito significativa de carbono, tá certo? E aí, eu também disse aqui antes que essas são as consequências principais das mudanças climáticas nas águas da Amazônia. As águas que são quentes vão se tornar mais quentes, as águas que são ácidas vão se tornar mais ácidas, e as águas que já têm pouco oxigênio vão ter menos ainda, vão se tornar mais hipóxicas. Esses três fatores têm impacto direto na aquicultura, porque, para lidar com esses três fatores, tanto no ambiente natural quanto nos ambientes de cultivo, o animal vai gastar mais energia, tá certo? Vai gastar mais energia e, portanto, vai crescer, tá certo? Menos por gastar energia com esses fatores e não com o crescimento de uma maneira geral. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque no estado do Amazonas, tá certo? Esse gráfico aqui é mostrando a alteração, a anomalia térmica para o período 2041-2070, feito pela Fiocruz, mostra aqui que no sul do Amazonas, no norte, aqui no divisa com Rondônia e com Pará, em vermelho escuro aqui, nós podemos ter mudanças de temperatura de mais de 5 graus Celsius. E isso é definitivamente um desafio muito grande para os peixes da Amazônia. Vamos ver isso, então? Como é que esses peixes da Amazônia são capazes de enfrentar as mudanças das condições dos ambientes dele? E aqui tanto vale para os ambientes naturais, quanto vale para os ambientes de cultivo, de uma maneira geral. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que eu preciso explicar com um pouco mais de detalhe para vocês entenderem o que está por trás do projeto esse maior que a gente tem lidado, que é o projeto ADAPT. Nesse eixo X aqui, tá, nós temos o tempo em milhões de anos antes do presente. Então, desde lá de cerca de 600 milhões de anos atrás, portanto, do período Cambriano, e aí vem Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, até o Terciário recente, que é o período que nós estamos vivendo agora. No quadro de baixo, os níveis de dióxido de carbono. E no quadro de cima, os níveis de oxigênio, mostrado por essas linhas oscilantes aqui, tá certo? Essa sigla aqui, o PAL, significa níveis atuais do gás. Para o oxigênio, por volta de 21%. Para o CO2, por volta de 0,03%. E aqui, no eixo Y, a concentração do oxigênio e do CO2 em percentual. Essas setas verdes e essas rosas aqui mostram períodos de baixa disponibilidade de oxigênio e de altos níveis de CO2, tá certo? Notem que essas flechas verdes e rosas
são exatamente os períodos em que a gente tem o aparecimento dos principais grupos de peixes, como são os acantopterygii, os teleósteos e os euteleósteos modernos, ou seja, são os peixes, várias das espécies de peixes que estão aqui presentes nos rios, nos nossos rios aqui na Amazônia. Note que esses animais passaram por períodos, tá certo? Apareceram em períodos de baixa disponibilidade de oxigênio e altos níveis de CO2. Será que essas espécies conservaram informações no seu material genético para sobreviver a esses desafios ambientais causados pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas? Para o oxigênio, isso é verdade, tá certo? A gente tem o aparecimento de muitas espécies de respiração aérea, quer sejam obrigatórias, ou seja, independente da quantidade de oxigênio que tem na água, vão para a superfície para respirar ar, ou facultativas, que só respiram ar quando não tem oxigênio na água. Do ponto de vista evolutivo, nós temos que olhar para essas estruturas aqui, ó. Bexigas natatórias modificadas, pele, estômago e intestino, e divertículos na faringe, nas brânquias e na boca. Essas estruturas são utilizadas para fazer troca gasosa. A mais intrigante delas é o estômago e intestino, que o animal usa, como no caso de alguns eritrinídeos, douradídeos e calictídeos, os tamoatás, por exemplo, tá certo? Usam para ir até a superfície e engolir água misturado com ar e bombear isso através do trato digestivo, que é vascularizado, e lá fazem a troca gasosa. No entanto, a gente estudou muito pouco, ou conhece muito pouco, quais foram as alternativas que esses animais desenvolveram para se haver com níveis aumentados de CO2. Por quê? Porque os níveis aumentados de CO2, na realidade, eles se escondem atrás de outros fatores, como é o caso da diminuição do pH. Né? Por quê? Porque o CO2 se dissolve e forma bicarbonato na água, ácido carbônico. E isso, na realidade, acaba causando uma diminuição do pH. Está me ouvindo, Beth? Sim. Alto e claro. O trabalho do Derek, que foi desenvolvido aqui no laboratório, Derek Campos, ele fez doutorado, depois fez um pós-doc aqui, ele estudou espécies dessas famílias que a gente está mostrando aqui, ó, os caracídeos, crenopídeo, lebeazinide, rivolide e ciclide, com relação à tolerância térmica crítica desses animais. Nos caracídeos, entre os caracídeos, estão várias espécies que são usadas na alimentação e na aquicultura. E esse grupo se mostrou com uma baixa tolerância térmica, tá certo? Tolerância térmica crítica, ou seja, temperatura máxima sustentada pelo animal, tá certo? Note que aqui a gente tem uma tolerância térmica crítica da ordem de 32 graus Celsius para esse grupo aqui. Sabe qual é a média das temperaturas máximas do Rio Negro? Já está por volta de 31 graus Celsius e alguma coisa, 31, alguma coisa. Portanto, muito próximo da temperatura térmica crítica, né, da tolerância térmica crítica dos caracídeos de uma maneira geral. Os mais resistentes são os peixes mais especializados aqui no nosso caso, nesse estudo que está aqui, que são os ciclídeos, tá certo? Que tem aí uma tolerância térmica crítica da ordem de 38 graus Celsius e um pouquinho. Então, esse gráfico, esse estudo feito pelo Derek, nos chama a atenção para o desafio que esses animais, principalmente aqueles usados na alimentação, tá certo? E, portanto, da própria aquicultura com relação ao aumento da temperatura aqui na região. Um outro trabalho foi desenvolvido pela Ellen Young, que foi uma orientada lá do Canadá, que trabalhou comigo aqui em Manaus. Né? O que ela
o que ela observou aqui, que à medida que a gente tem um aumento da temperatura, os peixes se tornam muito mais sensíveis ao oxigênio, tá certo? E vice-versa. E vice-versa, tá certo? Aqui são os peixes que estão aqui, ó, são sensíveis ao oxigênio, e quando eles são tolerantes à hipóxia, eles são sensíveis a temperaturas mais altas e vice-versa, tá certo? Então, o impacto sinérgico da temperatura e oxigênio é um fator, tá certo, muito importante, tanto no ambiente natural quanto nos ambientes de cultivo, de uma maneira geral. Ainda sobre esse trabalho da Ellen, ela fez uma análise da tolerância, o tempo que os animais levam para atingir o LOI. O LOI é quando o animal não consegue mais manter a posição na coluna d'água. E ela observou que toda vez, mostrado aqui por esses asteriscos, para todas as espécies que foram analisadas, quando a gente passa de um aumento de temperatura de 30 para 35, 37 graus Celsius, o tempo para que o animal perca o equilíbrio diminui significativamente, mostrado aqui por esse asterisco para todas essas espécies que estão aqui, e eu chamo atenção principalmente para o tambaqui, o Colossoma macropon. Também, esse foi um outro trabalho que eu fiz com outros colegas aqui, onde a gente estudou o efeito da temperatura e da acidificação da água, da diminuição do pH, na capacidade dos peixes de transportar oxigênio para os tecidos. Então, a gente estudou essas espécies de peixes que estão aqui, tá? Os jaraquis, estudamos a piranha, estudamos também a traíra. Em quase todos os casos aqui, mostrado pela diferença entre a barra preta e a barra branca, existe um aumento da P50, tá certo? Vocês podem observar isso para quase todos os gráficos, tá certo? Em quase todos os pHs que estão aqui mostrados. O que isso significa? Toda vez que a gente tem um aumento da P50 é a pressão de oxigênio necessária para saturar 50% do sangue com oxigênio. Portanto, se eu tenho um aumento da P50, eu preciso de mais oxigênio para poder saturar o sangue com oxigênio. E eu tenho, portanto, menos oxigênio na água, tá certo? Porque aumento da temperatura diminui a quantidade de oxigênio que você tem no sistema, portanto, você vai colocar essas espécies todas em risco do ponto de vista da oxigenação dos tecidos, né? Eles vão ter que gastar mais energia, bombeando mais água para passar sobre as brânquias para poder manter a oxigenação dos tecidos. Um outro ponto importante também estudado aqui diz respeito a essa espécie de peixe, a Triportius albus, que é um caraciforme, a sardinha, tá certo? Muito utilizada também na alimentação, e nós estudamos a sardinha de 3 ambientes, das águas brancas, das águas pretas e das águas claras. Quando nós fizemos o transcriptoma, que é a pesquisa de toda a informação genética que está no genoma do animal, o que a gente observou é que os peixes têm características de acordo com os ambientes que eles estão vivendo aqui, tá certo? Esse é um heatmap, é um mapa de calor, e o que a gente observa aqui, que os peixes de água preta, de água branca são completamente distintos, e os peixes de água clara se colocam aqui no interno, entre um e outro, no meio entre água preta e água clara. Note aqui claramente que o transcriptoma deles são diferentes, pelo mapa de calor. Não precisa nem fazer análise estatística, está aí a diferença já evidenciada pelo mapa de calor. O delay
que foi fazer doutorado com a parte de bioinformática, terminou agora o doutorado e está trabalhando num grande grupo em São Paulo, na Escola Paulista, e no Hospital Samaritano também, lá em São Paulo. Foi ele que desenvolveu esse trabalho. Então, eu pedi a ele que fizesse uma análise de todos esses genes aqui, quais foram os 14, 15 principais genes que sofreram variações. E ele pegou os 14 que foram regulados para cima dessas sardinhas, tá certo? E o que ele observou, que todos eles estão relacionados, tá certo, com processos de regulação iônica. Todos eles estão, de alguma forma, relacionados com a regulação iônica. Ou seja, o CO2 causa um problema de pH no ambiente aquático, a temperatura faz com que você tenha que fazer mais água passando pelas brânquias, e isso causa uma ruptura da homeostase iônica nesses animais. E para eles manterem essa homeostase iônica, eles precisam regular o transporte de cálcio, eles precisam regular as junções paracelulares, as gap junctions, a adesão das células, o transporte de cloreto, o transporte de bicarbonato e assim por diante. Um gasto brutal de energia só para fazer a regulação iônica nestes animais. E aqui foi um trabalho recente, tá certo, publicado pelo Jonatas, que fez um trabalho com o tambaqui sobre o efeito da temperatura sobre o esperma de Colossoma macropoma. Então, o que ele observou aqui é o seguinte: aqui em preto nós temos o tempo, aqui a taxa, tá certo, de mobilidade do animal. Então, tempo e taxa de motilidade do esperma do animal. O que você claramente vê nesse gráfico aqui é que, à medida que eu tenho um aumento da temperatura da água, existe uma diminuição na taxa de motilidade, tá certo? Que em 29 graus está por volta de 80 graus, 80%, 80 segundos de mobilidade, perdão, 80% de motilidade e cerca de 50 segundos, tá certo, de motilidade. Mas quando chega aqui em 33, 35 graus Celsius, isso diminui brutalmente. Em 35 graus, para a taxa de mobilidade, algo em torno de 35%. Em termos de tempo, por volta de 30 segundos. Portanto, uma diminuição brutal da capacidade reprodutiva do tambaqui no que se refere ao efeito da temperatura no esperma desses animais. Assim, a mensagem que eu queria deixar aqui para você é que muitas espécies de peixes amazônicos vivem perto de suas temperaturas críticas máximas, o que reduz a habilidade deles para enfrentar as temperaturas mais altas previstas pelas mudanças climáticas. O aumento da capacidade do sangue de transportar o oxigênio em temperaturas mais altas é certamente um desafio adicional para enfrentar a hipóxia simultânea causada pelas mudanças climáticas. E a plasticidade fenotípica pode ter um papel importante diante dos ambientes mais ácidos causados pelo aumento do CO2 no ar. Por fim, eu queria apresentar para vocês rapidamente aqui alguns slides sobre os trabalhos recentes que a gente já publicou. Um deles é esse, de 2022, que foi uma revisão que escrevi com o Chris Wood sobre as mudanças climáticas globais e os desafios fisiológicos para os peixes da Amazônia, hoje e no futuro. Então, a gente tem na Amazônia, nas condições normais, tá certo? Aqui representado aqui por essa flecha aqui de cima, num tom mais claro, das mudanças globais. Em vermelho aqui as mudanças críticas. Note que existe uma deterioração da diversidade biológica à medida que a gente tem um avanço das mudanças climáticas. E para esses animais aqui, à medida que a gente tem variações significativas do carbono orgânico dissolvido, da temperatura,
do oxigênio, tá certo? E do pH, a gente vai levando os animais aos limites fisiológicos deles, porque eles passam a ter uma taxa metabólica maior, mostram uma tolerância térmica aumentada e mostram uma alta sensibilidade térmica. Portanto, a gente vai ter também uma diminuição da diversidade de peixes no ambiente aquático. Isso impacta tanto os ambientes naturais quanto os ambientes de cultivo, e a gente discute nesse trabalho profundamente esses aspectos. Vamos ver agora, então, nessa última parte, como é que a gente pode prever isso tudo simulando o futuro. Então, para aqueles que já conhecem, já tiveram aqui no laboratório, nós temos aqui 4 salas climáticas que reproduzem os cenários ambientais previstos pelo IPCC para o ano 2100, no que se refere a temperatura, CO2, umidade e luminosidade. A gente coleta essas informações na floresta, transmite para os computadores do laboratório, que, por meio de máquinas sofisticadas, controlam salas desse tipo aqui, 25 metros cúbicos tem essas salas, e nessas salas a gente incuba os animais, plantas, invertebrados, fungos, né, para a gente poder estudar qual é o efeito desses cenários ambientais. Para o tambaqui, de pronto, o que eu posso dizer para vocês é que a incubação do tambaqui, de acordo com esse trabalho que foi publicado já, feito pelo Ivan Guidini, em colaboração com a professora Maria Célia, lá da Unesp Jabuticabal, é que os cenários climáticos do 2100 causam profundos efeitos esqueléticos nas larvas do tambaqui. Existe um aumento muito significativo de lordose, de cifose, com essa curvatura aqui para cima, de escoliose, uma curvatura lateral, de modificações mandibulares, né, e de modificações pericárdicas nessas larvas. Nós fizemos uma análise até 40%, mostrado aqui em vermelho, nos cenários de emissão mais alta, tá certo? De mudanças no esqueleto, de anormalidades esqueléticas no tambaqui, no Colossoma macropon. Evidentemente que esses animais não conseguiriam viver no ambiente natural e também nos ambientes de cultivo. Portanto, os cenários de mudanças climáticas previstos causarão um aumento das anomalias esqueléticas durante o desenvolvimento larval do tambaqui, e nós precisamos de um processo seletivo para animais que consigam suportar melhor esses cenários climáticos, tá certo? Um outro trabalho importante que nós fizemos com relação às salas climáticas foi o trabalho que a gente desenvolveu na tese de doutorado do Marcos Prado. Marcos estudou também o transcriptoma do tambaqui, mas fez uma análise da expressão diferencial. E o que ele observou, tá certo, à medida que a gente foi aumentando o desafio ambiental, portanto, nas salas com cenários mais extremos, é que os genes relativos às mudanças térmicas das proteínas são mais afetados. Então, o organismo tende a mudar o que a gente chama de heat shock proteins, que são essas HSPs aqui, tá certo? Que são chaperonas, que procuram manter a estrutura das proteínas para que elas possam funcionar. Então, de novo aqui, evidenciando um desafio térmico para o tambaqui nas temperaturas mais altas. E, por fim, o trabalho da Alzira, a tese de doutorado da Alzira, que estudou o crescimento do tambaqui. Nós estamos reestudando isso sobre diferentes aspectos, mas o que a gente observou não foi uma variação mais significativa em termos do crescimento do animal, tá certo?
mas modificações em termos da tomada de alimentos, principalmente nos cenários intermediário e drástico, né? Aqui o A1B e o A2, cinza e branco e clarinho aqui, cinza escuro e cinza claro aqui, tá certo? Em 150 dias, uma conversão alimentar aumentada aqui em 150 dias, no cenário mais drástico, e a manutenção, de certa forma, das taxas de crescimento dos animais entre os diferentes cenários. Em outras palavras, o animal come mais, converte menos, tá certo? E cresce a mesma coisa, ou seja, fica mais caro para produzir o animal no mesmo tamanho. E aqui, portanto, as mensagens finais. Apesar de tudo isso que a gente fez aqui, eu não tenho como apresentar generalizações aqui. As generalizações não são possíveis ainda relativas aos efeitos do aquecimento global sobre os peixes da Amazônia. Mesmo espécies relacionadas respondem de forma diferente ao aquecimento global e suas consequências na Amazônia. Quais são as perspectivas? Desenhar alternativas para assegurar a segurança alimentar na Amazônia nas próximas décadas, particularmente considerando que 90% da proteína consumida localmente tem origem nos peixes da região. E capacitação, capacitação, capacitação e capacitação, pois esse é o único caminho mais sólido para a conservação e inclusão social na Amazônia. O desenvolvimento desses trabalhos todos, além do INCT Adapta, tem sempre contado com o financiamento e suporte e apoio de várias agências, às quais eu deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigado por sua atenção e fico aqui à disposição para conversar com vocês. Obrigado, Beth. Obrigada, Adalberto. Eu, então, convido você para retornar à nossa sala, que você possa nos ver, né? Novamente. Isso. Obrigada. Foi, assim, um show de tantas informações. É tão bom ouvir você e tão bom poder... a gente que trabalha muito na parte de produção, a gente fica imaginando e tão agradecidos o quanto essas informações podem gerar novas tecnologias, né? Eu fico aqui pensando que o quanto todas essas informações estão sendo geradas e estão sendo aplicadas hoje, embora talvez é até bom ter essa oportunidade, é uma oportunidade muito importante para que você saiba que muitos desses resultados hoje a gente já está aplicando nas tecnologias que estamos desenvolvendo, porque com certeza a base para que a gente possa gerar novas tecnologias, gerar o conhecimento necessário que a gente possa ter uma produção ou um desenvolvimento tecnológico mais avançado. Eu estou vendo aqui que vários dos colegas estão parabenizando você pela apresentação. Tem Rogério Nakauchi, né, aluno nosso da aquicultura, tem a Michele Fujimura, que é docente da UFOPA. Foi muito bom e, ao mesmo tempo, preocupante ter consciência da nossa realidade com as mudanças climáticas. A Camila Andréa, maravilhosa apresentação, obrigada, professor. Nós, do Recursos Pesqueiros, do IFAM Campus Humaitá, agradecemos. Tem a Ana Paula, a apresentação maravilhosa, que é nossa aluna lá da aquicultura. A Jamile Barbosa, parabeniza você, Adalberto, pela ótima palestra, trabalhos excelentes. O Maico Apagento, excelente apresentação, agradecimento ao professor palestrante. Então, aí são algumas das mensagens que os nossos colegas e os professores, a professora Deise, os alunos do IFAM, aí da Zona Leste, da aquicultura, agradecem pela palestra maravilhosa. Aliás, Adalberto, eu encaminhei na sua palestra, no seu WhatsApp, uma foto
dos alunos assistindo sua palestra. Acho muito importante a gente ter esse registro, né, mostrando que os alunos participam, e embora a gente veja que, de fato, uma linguagem, de uma certa maneira, de algumas vezes difíceis o entendimento, mas, ao todo, ele mostra a preocupação e a importância de a gente conhecer todos esses fatos e tentar ver alternativas. O Wellington, parabéns, professor Adalberto. O Rogério Jesus, parabéns, Adalberto. Você realmente faz a diferença nesse nosso INPA atual. A Michele faz uma pergunta aqui. Professor Adalberto, como o senhor vê o futuro da aquicultura com essas perspectivas de mudanças climáticas no país, em especial na região amazônica? Muito bom, Beth. Quero de pronto agradecer todas essas mensagens, obrigado. Eu estou aqui à disposição e também deixo um convite para todos que quiserem vir aqui conhecer o laboratório, conhecer em loco os trabalhos que são feitos aqui. Fiquem à vontade, a gente tem recebido bastante gente aqui, inclusive pessoas de fora do Brasil que vêm aqui trabalhar com a gente por algum tempo, e eu gosto sempre de ter pessoas daqui da região também trabalhando conosco. Então, Michele, eu acho que a aquicultura ela sempre foi um desafio muito grande, desde o começo dos tempos, porque, na realidade, o que a gente tenta fazer é construir um ambiente em que o peixe possa crescer de forma ideal na aquicultura. E o que acaba acontecendo agora, nesses tempos mais modernos, é que a gente tem alguns fatores ambientais adicionais com os quais nós vamos precisar lidar. Então, eu destacaria 3 desses fatores, né? Alguns deles a gente já sabe como lidar. Oxigênio é um deles, temperatura é outro, e pH é o outro, causado pelo aumento do dióxido de carbono, tá certo? O dióxido de carbono tem efeitos diversos, como eu mostrei para vocês. Eu diria que o principal deles está relacionado à fase inicial, com as mudanças esqueléticas do animal. Mas tem outros também, principalmente relacionados ao sistema nervoso, que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês hoje. Então, o que a aquicultura vai ter que fazer agora é, na realidade, desenhar condições para a gente neutralizar o impacto dessas mudanças ambientais. Há 2 caminhos diferentes para isso. Um deles é atuar diretamente em estruturas, e aí a engenharia tem um papel extremamente importante, para poder manter os parâmetros ambientais nas condições ideais para o desenvolvimento da espécie que está sendo cultivada. Tá certo? Vamos ter que fazer uma calibração melhor dos equipamentos que são utilizados para manter a temperatura, para manter pH e para manter o oxigênio da água, que são os 3 fatores principais, tá certo? Por outro lado, nós vamos ter também que desenvolver animais que sejam mais resistentes a essas variações ambientais. E aí tem 2 trabalhos a fazer também, tá certo? A gente teria que dividir as ações em 2 níveis. Primeiro, a genética, trabalhar no processo seletivo genético para a gente poder ter uma seleção dos animais mais aptos a enfrentar esses desafios ambientais. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é o processo de otimização fisiológica dos animais, tá certo? Aonde você pode estudar alternativas para fisiologicamente, eu diria assim, tornar os animais mais robustos. Isso você pode fazer via alimentação, você pode fazer via adição de novos produtos probióticos, pré-bióticos, para otimizar os processos fisiológicos e assim por diante. Então,
eu diria para você que nós temos um trabalho pela frente na área de aquicultura, no sentido de fazer uma adaptação dos processos produtivos para otimizar a produção diante desses desafios que estão acontecendo. Obrigada, Adalberto. São tantas perguntas aqui que eu sou bem honesta, fui me perdendo, mas nós vamos tentar aqui te apresentar. Só voltando, a Valdelira parabeniza você e pelo alerta, né, que alerta para as populações ribeirinhas que tanto depende, né, do pescado, deixa eu só ler aqui um pouquinho. Depende dos recursos pesqueiros, né? Temos uma primeira pergunta que foi feita pelo Marcelo, eu vou colocar aqui. O Marcelo pergunta, mestre, perante esses cenários climáticos que o senhor apresentou, o peixe ainda seria benéfico para consumo humano futuramente, tanto pescado quanto cultivado? Se eu entendi, Beth, Marcelo pergunta do ponto de vista da saúde do animal, quer dizer, Exatamente. se haveria para o animal, os impactos são significativos e vai ter que encontrar uma alternativa. O próprio animal tem que encontrar uma alternativa para isso. Nós podemos dar aquela mãozinha, ajudando nos parâmetros ambientais, tá certo? Cuidando para que esses parâmetros ambientais ficam dentro de intervalos normais, ou então melhorando os processos seletivos para que a gente possa ter animais mais robustos. Mas não haverá modificações mais significativas, eu diria assim, no produto, na carne do peixe, que possam afetar o homem. Não, neste caso, não. Nós temos outros casos que, sim, poderiam afetar. Por exemplo, no ambiente natural, se o animal estiver vivendo numa área que seja poluída por metais, por exemplo, tá, para ficar numa condição mais simples, como o aumento da temperatura aumenta a demanda por oxigênio, ele vai ter que passar uma quantidade maior de água pelas brânquias. E, portanto, ele vai tomar mais metais poluentes do ambiente. Como ele bioacumula isso nos tecidos, os tecidos vão estar mais contaminados em situações de mudanças climáticas simultaneamente com poluição ambiental por metais. Mas, do ponto de vista do cultivo, você não vai fazer cultivo em águas que são poluídas, né? Então, na realidade, isso não tem nenhum impacto para o consumo humano. Obrigada, Adalberto. Aqui nós temos uma pergunta do Rogério Nakauchi, que quais ações, na sua perspectiva, devemos tomar para atenuar os impactos das mudanças climáticas para os peixes? Olha só, essa pergunta, Rogério, né? Certo. Então, Rogério, esta tua pergunta tem muitas vertentes. A gente precisa pensar que tanto os processos de criação quanto os recursos pesqueiros lá no ambiente natural, eles não estão isolados das demais características ambientais. Então, do ponto de vista das mudanças climáticas, tá certo? E aqui eu abro um parênteses, as mudanças climáticas, elas são decorrentes, tá certo? Basicamente da colocação de gases de efeito estufa na atmosfera. E quando esses gases de efeito estufa atingem a atmosfera, eles se socializam por todos os lugares do mundo. Então, o CO2 que a China, o Japão, a Austrália, os Estados Unidos colocam na atmosfera são homogeneizados na atmosfera e são espalhados para o mundo. Da mesma forma que quando a gente destrói a floresta, coloca fogo na floresta, derruba árvores, a gente também coloca CO2 na atmosfera que é socializado para o mundo inteiro. Então, para reduzir o impacto disso tudo, eu diria para você que a gente precisa, primeiro, fazer o que está perto da gente para poder... a gente não vai ter como tomar conta de coisas que estão em outros lugares do mundo.
Nós temos que pensar grande e agir localmente. A primeira coisa é reduzir o desmatamento. A redução do desmatamento é essencial para a diminuição da quantidade de gases de efeito estufa que a gente coloca na floresta, coloca na atmosfera. Em várias regiões da Amazônia, tá certo? Os trabalhos mais recentes têm mostrado isso, que a floresta não está mais sendo capaz de estocar carbono. Ela está, na realidade, liberando carbono para a atmosfera. Então, nós precisamos parar com isso. Segundo, nós precisamos lembrar que os processos de evolução na Amazônia são processos que resultaram numa alta sensibilidade dos organismos às mudanças ambientais. A história evolutiva da Amazônia é uma história de mudanças climáticas e de mudanças tectônicas. Isso foi incorporado nas informações que os animais têm no seu genoma. Então, qualquer mudança que a gente faça de origem antrópica nesse ambiente, nós interferimos com esse grupo de animais que são altamente sensíveis que vivem na região. Então, poluição por metais, tá certo? Poluição por matéria orgânica. Nós vamos ter, no dia 1º de dezembro, eu deixo um convite aqui para todos vocês, a posse dos novos afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Afiliados da Academia Brasileira de Ciências são jovens que terminaram seus doutorados e que já fizeram uma contribuição significativa para a ciência brasileira. Nós temos 5 apresentações aqui, tá certo? Mais 2 apresentações de membros titulares, mas uma das apresentações dos membros afiliados é exatamente a forma com que nós estamos causando a poluição orgânica dos ambientes aqui na Amazônia, tá certo? Que vai ser apresentada por uma afiliada aqui da Academia Brasileira de Ciências. Nós vamos parar com isso, tá certo? Porque isso, depois, a questão das queimadas, né? Essas questões todas e que levam a mudanças ambientais, não só do ponto de vista das mudanças climáticas, mas também do ponto de vista da poluição, causam profundas modificações nos peixes, e isso pode, sim, trazer problemas extremamente sérios, não só para os peixes, mas aí, nesse caso, para a vida do homem. Ok, Adalberto. Nós temos tantas perguntas aqui, você se importa de responder mais algumas? Não, eu posso responder mais algumas. Tem do Adilson Leão, que pergunta qual o impacto nas diferentes modalidades de cultivo, tanto no sistema indoor e outdoor, em relação a percentual da temperatura. Olha, percentual da temperatura varia de espécie para espécie, de acordo com aqueles grupos que eu mostrei no trabalho do Derek. A gente tem lá uma variação interespecífica muito significativa. Eu diria que o cultivo indoor é um cultivo que a gente pode, na realidade, controlar de forma mais efetiva as variações dos parâmetros ambientais, tá certo? A gente tem um controle melhor para isso, né? Vários lugares do Canadá, por exemplo, que eu tenho visitado, eles têm criado peixes em prédios, em grandes galpões fechados, para poder ter controles mais efetivos. Eu estou impressionado com a densidade de peixes que têm sido criadas em pequenos ambientes, os peixes exatamente pelo controle das condições ambientais. Portanto, indoor, a gente tem um domínio melhor para controle das condições ambientais do que outdoor. É mais difícil você controlar a temperatura outdoor, mais difícil você controlar pH por conta da solubilidade do CO2 e assim sucessivamente. O percentual de mudança vai ter que ser determinado de forma específica. Cada espécie tem uma exigência. Adalberto, então eu convido você para fazer uma visita ao nosso laboratório, porque nós estamos com a tecnologia de bioflocos, que tem um controle total das variáveis de qualidade de água, e uma das variáveis mais importantes, tanto na larvicultura, que é a fase inicial, até engorda, é, de fato,
uma delas, fora o sistema, que é totalmente controlado, é a temperatura. Então, a gente vê muito isso, né? A luminosidade é outro parâmetro, então, a gente tem essas variáveis, são muito importantes para a produção, e é possível produzir muito num espaço tão pequeno, que eu acho que é isso. Exatamente. É o futuro, né? São as novas tecnologias, né? Essas novas Sim. tecnologias estão nascendo e elas precisam ser, na realidade, rapidamente definidas, né? Particularmente para espécies tropicais, e socializar essas informações. Eu acho que isso é o caminho, esse é o caminho. Que nós temos a pergunta do Washington Luiz, que pergunta por que o tambaqui é o preferido nas pesquisas, nos papers, na Amazônia? E como é feita a liberação pelo Conselho de Ética de Proteção dos Animais? Bom, Washington, quase todas as perguntas, nós temos uma espécie ideal. A colocação do professor Johansen, Cleo Johansen, que escreveu vários livros de fisiologia, ainda é válida até hoje, tá certo? Para cada pergunta, nós temos uma espécie ideal. Mas, por outro lado, mais e mais, o tambaqui tem que se consolidado como uma espécie modelo para estudo dessas características relacionadas à aquicultura, relacionadas à fisiologia, relacionadas à bioquímica. Não é só ela que a gente tem estudado, temos estudado outras espécies, mas o tambaqui é robusto o suficiente para a gente manter em laboratório, para a gente lidar, é um peixe mais fácil da gente fazer a criação em laboratório, fazer as cirurgias que a fisiologia exige, né? Tem material suficiente para a gente coletar. E os comitês de ética, de uma maneira geral, exigem uma série de informações para poder autorizar o uso e exige que uma série de aspectos sejam observados, né? De tal forma a não causar dor e nem constrangimento aos animais, né? Então, a gente tenta, na realidade, procurar observar todas essas características nos experimentos, principalmente no que se refere ao uso de anestésicos quando é necessário. Obrigada, Adalberto. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, é da Michele, novamente. Ela diz que, ok, ela fez aquela pergunta para você sobre a influência das mudanças climáticas na aquicultura, então ainda será a produção pela aquicultura, né, com relação à questão das mudanças climáticas, entretanto, provavelmente o custo de produção será maior, tendo em vista a necessidade de manter ambientes mais controlados. Investimentos em tecnologia. Acredito que a Michele fez apenas uma afirmação e não uma pergunta, né? Dizendo que se a aquicultura, por ela vinha substituir algumas espécies sendo produzidas na aquicultura, isso também pode levar um aumento na produção. Obviamente, até não pensando só em peixe, né, Adalberto, mas pensando que a produção de alimentos para os peixes, ele deve também aumentar com o aumento das mudanças climáticas para a produção agrícola, né? Então, Beth, na realidade, a gente pode até ter um aumento de custo inicial para várias dessas coisas, mas à medida que as tecnologias vão surgindo, tá certo? E elas vão sendo otimizadas, vão sendo mais competitivas, a gente passa a ter uma redução de custo, de uma maneira geral. Eu diria para você, Michele, que o grande desafio não é a questão da tecnologia, mas é a questão do uso da energia. Energia vai cada vez mais custar caro no mundo moderno. E esse é um desafio extremamente grande, não só para os processos produtivos,
mas para a própria vida de uma maneira geral, né? Eu sempre, quando falo isso, eu falo do transporte na Amazônia. Vocês já pararam para pensar quanto custa para abastecer com 1 galão de diesel um gerador que fica lá na cabeça do cachorro? Fica Complicado. muito caro, fica muito caro. Para a gente levar 1 galão de diesel daqui lá para a cabeça do cachorro, a gente gasta 3 galões de diesel. Então, para levar e disponibilizar um único galão de diesel para um gerador lá em cima, a gente gasta 3 galões de diesel para levar aquele galão de diesel. Então, na realidade, o custo é 4 vezes maior, né? Agora, tem alternativas para produzir energia? Sem dúvida nenhuma. Já tem, e o que precisa é socializar essas alternativas. Nós precisamos treinar, capacitar, como eu disse, as pessoas a usar alternativas para a produção de energia. E nós vamos ter que ter energia, ter o estudo da questão energética na agricultura também muito próximo. Como nós vamos lidar, tá certo, com a produção de energia mais barata nos processos produtivos de uma maneira geral. Tá ótimo. Eu lembro que tinha alguém que levantou a mão que gostaria de falar diretamente com o professor Adalberto. Teve uma Ele pessoa... já fez a pergunta, professor, foi o Washington. Tá. E mais uma pessoa, eu vi que levantou a mãozinha, depois sumiu. Alguém, para eu passar para a última pergunta e a gente, então, encerrar essa nossa maravilhosa palestra do Adalberto. Tem a Ana Paula, levantou a mão. Ana Paula, você gostaria de falar direto com o professor Adalberto? Sim, professora, se possível, poderia facilitar a pergunta. Doutor, muitas questões vêm sendo levantadas nos últimos anos em relação à construção de empreendimentos hidrelétricos na Amazônia. E a gente sabe que nos próximos anos, pelo menos mais 50 empreendimentos estão previstos dentro da Amazônia brasileira, né? Inclusive, esse vem sendo um trabalho que a gente está construindo agora para o meu doutorado, que é justamente de questões relacionadas a essas medidas mitigatórias, a gente usar a aquicultura como uma forma de medida mitigatória, por conta dessas questões de empreendimentos hidrelétricos, mas uma questão que, ao longo de estar lendo, de estar estudando, né, que foi muito levantada por diversos autores que trabalham com ecologia, diz respeito à não liberação dos sedimentos, né? Por exemplo, essas usinas hidrelétricas, o barramento em si, ele retém os sedimentos, e esses sedimentos funcionam como gatilho para a migração desses peixes de forma geral. Como o senhor imagina uma Amazônia daqui a 50 anos, com pelo menos mais 50 barramentos dentro da Amazônia brasileira, e qual o impacto que o senhor imagina, principalmente para essas espécies migradoras? Tanto os migradores de curta distância, que são esses migradores que fazem migrações laterais, quanto os que fazem migrações longitudinais e que usam toda a extensão da bacia nesses processos de migração. Olá, Ana Paula, obrigado pela sua pergunta. A resposta, a sua pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né, Ana Paula? Eu não tenho todas as respostas para essa tua pergunta, não, tá? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu acho que em 50 anos a gente vai conseguir socializar um vasto conjunto de novas tecnologias para a produção de energia. 50 novas barragens na Amazônia cria um cenário extremamente difícil do ponto de vista da migração dos peixes, mas também de outros organismos, de uma maneira geral. Ainda que as barragens possam incorporar tecnologias modernas para a migração dos peixes, tá certo? Eu acho que, de qualquer forma, vai ser um desafio muito grande, né? Nós temos um colega que estuda essa questão das barragens. Eu me lembro de ter lido um trabalho dele e ele dizia o seguinte: nós sabemos construir a escada de peixe para o peixe subir o rio, mas nós não sabemos construir nada para o peixe voltar, tá certo? Para ele descer.
no rio. Então, a gente tem aí um desafio extremamente grande. Mas eu acho que o que eu queria dizer é que a gente tem novas tecnologias para a produção de energia, para a produção de energia elétrica, tá certo? Que poderiam perfeitamente substituir as barragens de uma maneira geral. E a gente precisa começar a pensar nessas novas tecnologias de forma efetiva, né? Por exemplo, as turbinas de fio d'água, né, que funcionam na superfície da coluna d'água, a energia produzida pelo hidrogênio, a energia solar, a energia eólica. Eu acho que tem aí uma série de alternativas extremamente significativa para que a gente possa substituir. Aqui eu queria te dizer também que exatamente nesse momento a gente estuda a implantação, a existência de um novo instituto tecnológico pan-amazônico, tá certo? A gente teria o Brasil participando disso, mas seria um instituto pan-amazônico, e ele está sendo discutido junto com o MIT, o MIT, lá nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar de lá, eu cheguei agora no final de semana, depois de uma semana de discussões lá no MIT, nos Estados Unidos, acerca do AMIT, o Amazonian Institute of Technology, que busca, na realidade, não fazer pesquisa científica, que já são pesquisas essas que já são feitas nas universidades, nos institutos de pesquisa de uma maneira geral, mas, na realidade, resolver gargalos. A ideia é usar as informações já existentes para resolver gargalos e socializar isso, tá certo? Socializar essa questão. E, no topo do ranking dos problemas que a gente diagnosticou, junto com as equipes de trabalho, é a energia. Como é que a gente faz para socializar a produção de energia, a produção de energia na Amazônia? Obrigada pela resposta, Adalberto. Nós temos aqui, eu vou colocar só mais duas, e as outras eu peço, o doutor Adalberto passou o e-mail dele, né? Então, vocês podem perguntar diretamente a ele, Adalberto, pode ser? Pode, para a gente pode não sim. se estender muito, né? Eu sei do seu tempo, e também eu acredito que tem os alunos que devem estar começando outras atividades, para que eles também possam concluir, que a gente possa concluir aqui, né? Então, nós temos aqui a pergunta do Celso, ele diz: eu sou, faço engenharia de pesca na Universidade Federal, acho que é Rural de Pernambuco, né? De Serra Talhada. Gostaria de saber, ou Serra Talhada deve ser amigo do Rafael, meu pós-doc, de Serra Talhada. Gostaria de saber quais metodologias seriam usadas para tornar os peixes mais robustos. E se a edição genética, é isso mesmo? Seria a melhor alternativa. Olha só, a edição genética, principalmente por meio do CRISPR, é uma tecnologia nova, fantástica, né? Na realidade, quem acabou desenvolvendo isso ganhou o prêmio Nobel recentemente, que é a Jennifer Doudna, né? Ela trabalhou muito com esse tipo de coisa. Eu acho que sim, a gente pode avançar com esse tipo de coisa. Mas olha só, isso é uma tecnologia ainda relativamente cara, vai se tornar barata, mas é relativamente cara. Eu acho que a gente tem também alguns outros caminhos que a gente precisa explorar na Amazônia, que é a questão do uso de probióticos e prebióticos para você dar robustez fisiológica para os animais. Tá certo? Eu acho que este é um caminho. E, claro, evidentemente, além das velhas e clássicas metodologias genéticas que podem ser empregadas nesses processos todos, né? Definitivamente, eu vou sublinhar isso que eu vou dizer, a informação que existe no genoma dos animais,
que a gente conhece muito pouco ainda aqui na Amazônia, é um patrimônio, tem um valor inestimável, porque é nesta complexidade que estão as respostas para as soluções que poderiam ajudar a gente a encurtar o tempo necessário para produzir organismos mais robustos, capazes de enfrentar as mudanças ambientais em curso. Ótimo, obrigada, Adalberto. Para a última pergunta agora, do Marcelo, ele pergunta: o peixe híbrido seria uma alternativa para deixar o peixe com a resistência maior? Olha, a hibridação sempre foi uma tecnologia importante nos vários meios de criação, e há também na aquicultura, tá certo? Nós podemos, mas fazer híbridos com quem? Com quê? Com quais organismos? A gente precisa ter um processo seletivo primeiro, tá certo? Para a gente poder depois começar a transferir essas informações para outros animais não tão resistentes, né? Então, sim, a hibridação é uma tecnologia que não pode ser descartada, passível de ser usada, a gente já tem um domínio sobre ela, mas precisamos, na realidade, avançar na seleção de organismos para fazer esse processo de hibridação. Bom, com essa última pergunta, então, Adalberto, a gente encerra aqui, pedindo a todos os participantes dessa maravilhosa palestra que dirijam o e-mail do Dr. Adalberto para encaminhar suas perguntas, aqueles que tiverem interesse. Tenho certeza que ele vai, como ele falou, ele responde a todos. Então, acho que é importante que vocês tenham as suas perguntas aí, porque hoje, devido àquele atraso, o contratempo que tivemos com a queda da apresentação, nós não pudemos ter um pouquinho mais de tempo, mas acredito que quase todos foram atendidos nas suas perguntas, e, mais uma vez, agradecer a Adalberto pelo tempo dele. Eu sei que ele é uma pessoa extremamente ocupada, tem uma agenda muito grande, e aceitar participar de uma atividade aonde a gente leva esse conhecimento de uma maneira que populariza esse conhecimento para os nossos alunos do interior, para os nossos professores, para os nossos colegas e da população, e a gente vê, Adalberto, que não é apenas as pessoas que estão aqui no estado do Amazonas. A gente tem pessoas de vários outros lugares, aqui de várias regiões do país, mostrando o interesse, né, de poder participar de palestras tão importantes, temas tão importantes e tão atuais para o nosso bem-estar, para o nosso planeta, né, para a nossa região, que é tão importante em termos de controle, de equilíbrio ambiental, e se não for cuidada, vai ser um desequilíbrio bastante importante, significativo, negativamente para as nossas espécies e para toda a população, para todo o planeta, né? Esse é um alerta que você sempre coloca, né, levando que a gente tem que estar atento para essas alterações e que a gente tem que pensar sempre no que pode ser feito para que a gente possa manter um equilíbrio, tanto ambiental quanto equilíbrio em termos de produção. A gente não pode esquecer, né, da questão da produção, que é algo importante para a manutenção, né, da população, que é a produção de alimentos, né, e a pesca, obviamente. O pescado é, hoje, uma das proteínas mais importantes e mais produzidas dentro do cenário mundial para a produção de alimentos. Então, eu queria agradecer muito, Adalberto, né, pela sua generosidade em nos atender e poder compartilhar esses conhecimentos que você tem construído há muitos anos, né, junto com a sua equipe. Nós vimos aí, pelo seu perfil, foram várias pessoas
centenas de pessoas formadas, um grande número de publicações, né, a sua participação e importância em nível nacional e em nível internacional. Então, isso tudo mostra, né, o quanto que você tem contribuído para a sociedade, tem contribuído para a Amazônia, tem contribuído para a ciência e tem contribuído hoje, né, confirmando a sua participação num evento pequeno, num evento para alunos, né, mostrando a sua participação num grupo menor, mas não significa que não seja um grupo tão importante quanto uma sala de grandes cientistas, porque todos os jovens, no futuro, devem ter essa perspectiva de crescer, de se capacitar, de se formar e ser profissionais de excelência na nossa região. Então, dito isso, deixo a palavra, então, para você, suas palavras finais. Eu ainda tenho alguns recados aqui, mas gostaria, então, de deixar o Adalberto para finalizar a sua apresentação. Muito bom, Beth, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Não há grupo menor para mim, Beth. Para mim, as pessoas são todas muito importantes e cada um deles contribui de alguma forma para que todos nós possamos estar juntos. Quero agradecer a todos e quero me deixar à disposição, me colocar à disposição para toda vez que vocês precisarem estar aqui e me reunir com vocês. Também quero deixar um convite para que vocês venham aqui ao laboratório quando quiserem conhecer aqui o espaço da gente, tá certo? E muito obrigado, Beth, por sua atenção, pelo convite, e eu fico à disposição. E agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Muito obrigado. Eu vou agora desligar, que eu tenho uma outra reunião para... Obrigada, Adalberto. Bom trabalho aí, obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Então, encerrando, eu queria agradecer a participação de todos os nossos colegas e alunos que estão participando, os IFAMs de Humaitá, o IFAM da Zona Leste, né? Eu acredito, eu não sei se de Coari também, mas agradecer porque vão estar, de alguma maneira, assistindo em outro momento, de Coari e Tabatinga, né? E as pessoas, alunos que estão nas diferentes cidades e diferentes regiões do país, né? Agradecer ao Jefferson pelo apoio aí em ter mandado as mensagens para mim, né? E por todos os nossos colaboradores, a Michele, tem aí também o Edmar, que está coordenando lá em Humaitá, obrigada, Edmar, né? Aos alunos que estavam assistindo, aí acredito seja da Zona Leste, né? Obrigada pela paciência de, né, aquele contratempo e etc. e tal, mas com certeza foram informações bastante importantes, né? Agradecer aos nossos parceiros, a FAPEAM, o ADAPTA, que é o projeto que o doutor Adalberto coordena, e do qual muitos de nós fazemos parte, PPG Amazônia Legal, o BASA, e que são os nossos grandes financiadores dos nossos projetos, das nossas pesquisas, né, e ao projeto POP, o edital POP da FAPEAM, que fomenta esta atividade, né, e também a dizer que essa é uma atividade da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que trata do bicentenário da independência do Brasil, os 200 anos de ciência, tecnologia e inovações no Brasil. Um tema extremamente importante, no qual nós discutimos a popularização da aquicultura para o progresso do Estado do Amazonas, e aí eu posso expandir, né, para a região amazônica, né, e para todo o Brasil, que é uma atividade extremamente importante, hoje atual, como o professor Adalberto falou, né, que é tão importante que a gente possa produzir novas tecnologias e que essas tecnologias possam gerar mais alimento, produzir mais, impactar menos e poder controlar melhor todas essas alterações que a gente previsto para um futuro, infelizmente, né, mas temos que trabalhar
com o que pode acontecer para o futuro. Bom, enfim, lembrando que nós teremos aí, hoje à tarde, a palestra do professor Claudiano, né, do Gustavo Claudiano, que tem como tema os problemas eu estou lendo bem pertinho aqui, que não estou enxergando, e tratamentos de doença de peixes nativos. Então, por favor, acesse, eu não sei se o Jefferson, ele já colocou o chat, Jefferson, coloca no chat aqui o link da próxima palestra, né, e a gente pode, a gente espera, aguarda vocês às 14 horas, no horário de Manaus, no chat, no site, que o Jefferson vai deixar aí, disponibilizar para vocês, tá? Então, agradeço a todos vocês. Alguém colocou aqui, doutora Ana Paula, nós de Presidente Figueiredo ficaremos muito felizes em ajudar seu trabalho usando nossa hidrelétrica como base e nosso IFAM como apoio. Olha aí, Ana Paula, está vendo? Já conseguiu aí umas parcerias, que bacana, né? Para o seu projeto. E com isso, nós encerramos, agradecemos a todos vocês pela participação, pela parceria dos nossos colegas dos IFAMs, né, e todos vocês que estão nos ouvindo, vamos nos prestigiando. Essa apresentação estará disponível também online, quem tiver interesse de passar para os seus alunos, para os estudantes das escolas que não tiveram oportunidade, que, por favor, acesse a página do nosso site para que tenha essa apresentação de hoje. O Jefferson acabou de colocar, esse é o link da palestra de hoje à tarde, do professor Claudiano, que vai tratar ou falar sobre sanidade de peixes nativos, né? E, com isso, então, eu encerro essa apresentação, agradecendo a todos vocês, e um bom dia a todos, e estejam lá, conto com vocês, com a presença de vocês, às 2 horas